Então, agora, meus amigos, nós vamos fazer a nossa prece. Nós vamos fazer a nossa prece aqui, agradecendo a Deus todas as bênçãos recebidas. Hoje, na nossa prece, nós vamos vibrar pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, os nossos irmãos encarnados, Gláucia Cruz, Vera Isaura Aguiar Vieira, José Alberto Vieira Lobo de Souza, Maria Elisa de Castro Guimarães, Denis Mendes de Melo Matias, Ângela de Lima Petes, Manuela Cruz, Robson Renato Melo Souza, Elizabeth Moreira da Silva, Idalina Ourique, Terezinha Pereira de Freitas. E vamos também vibrar pelos nossos irmãos desencarnados. Fernando Aurélio Costa Pinto, Jaime Lúcia Magalhães Rodrigues, José Carlos Lopes da Silva, deixa eu virar o caderninho aqui, Manuel Cruz, Nelson Soares e Diva Vicente. Então, nesse momento, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer ao Mestre Jesus pelas graças que todos nós temos recebido ao longo de todo esse ano. Hoje estamos realizando a nossa última palestra do ano de 2020. Que Jesus, o nosso mestre querido, possa nos abençoar, possa nos fortalecer, nos trazendo a paz que tantos necessitamos. Pai amado, Pai de infinito amor, infinita justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, te rogando a tua bênção, o teu amor, a tua infinita misericórdia para todos nós, Senhor, teus filhos. Te pedimos também a tua misericórdia para esses irmãos cujos nomes acabamos de ler, aqueles que se encontram doentes, aqueles que estão desencarnando, seus familiares, que esses irmãos, Senhor, possam ser amparados pelo teu amor, amparado pelo Mestre Jesus e pelos amigos espirituais. Nós queremos também te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos ao longo desse ano. Foi um ano um pouco complicado para todos nós, mas graças a Deus nós estamos aqui, buscando aprender e crescer um pouco mais. Buscando assim, Senhor, aprender e aplicar os teus ensinamentos, o evangelho que o Mestre Jesus nos trouxe, que nós possamos, Senhor, perseverarmos nesse aprendizado, nessa reeducação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, para que assim, ao longo do ano que em breve se inicia, possamos ser aqueles servidores efetivos da tua seara, Senhor. Te rogamos também que abençoe as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas espíritas e toda essa falange de amigos espirituais que tanto nos tem amparado, nos auxiliado durante a nossa vida. Esses companheiros que estão ao nosso lado, nossos orientadores espirituais, nossos amigos queridos, que eles possam, Senhor, receber a tua bênção, que eles possam ser amparados, serem fortalecidos para prosseguirem nas suas tarefas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado em todas as nossas existências, por esse planeta, pelas alegrias, também pelas dificuldades que tem nos ensinado tanto. E assim, envolvidos pelo abraço fraterno dos amigos que aqui se encontram, nós te pedimos amorosamente a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus.
Bem, meus irmãos, nós vamos aqui, né, dar início agora. Eu só estou corrigindo aqui uma coisinha, porque eu li um nomezinho de uma companheira aqui, né? Mas essa companheira desencarnou. Então, a gente vai vibrar por ela aqui. É a nossa irmã Idalina Ourique. Idalina Ourique. Então, nós estamos colocando o nomezinho dela aqui, ficamos sabendo agora, né? Então, rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, e aos amigos espirituais, que abençoem e fortaleçam a nossa amiga Idalina Ourique e sua família. Bem, nós vamos agora, né, iniciar a nossa reunião de hoje, a nossa palestra pública, e o tema de hoje é desse livro, Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tá? Então, o tema de hoje está no capítulo 111, Sublime Recomendação. E é muito interessante esse tema, esse assunto. Capítulo 111, do livro Vinha de Luz, Sublime Recomendação. Inicia assim: Sublime recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, essa passagem aqui, que Marcos registra, não precisa, no seu evangelho, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e tem por título O Possesso de Genezaré. Porque Jesus cura esse homem, né? Ele cura esse homem. E aqui no Evangelho, eu vou até começar no versículo 18, diz assim: quando ele subia para a barca, depois de curar o possesso de Genezaré, veio o que tinha sido possesso. Aí veio o homem que ele curou conversar com ele. E esse homem pediu-lhe permissão para acompanhar Jesus. Ele ficou agradecido, tão agradecido por Jesus tê-lo curado, que ele pediu a Jesus que gostaria de acompanhar Jesus. Jesus não, aí como está aqui no Vinha de Luz, Jesus não permitiu que esse homem o acompanhasse e disse para o homem assim: vai para a tua casa, para os teus parentes e amigos, e anuncia-lhes quão grande o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quem fez a cura, quem estava ali com o homem, e quem afastou os espíritos obsessores, não foi Jesus? Foi Jesus. Está lá na passagem, no capítulo 5 de Marcos. Foi Jesus que conversou com os espíritos possessos, os espíritos que estavam promovendo aquela obsessão terrível naquele homem. Aquele homem estava sofrendo um processo de possessão, tá? Possessão. E Jesus conversou com os espíritos, e os espíritos se afastaram. E o homem ficou tão agradecido que disse assim: ah, mestre, eu quero seguir acompanhando o senhor, junto com seus discípulos. Jesus disse que não, mas fez uma recomendação a ele, que fosse para casa avisar a família o que o Senhor tinha feito para ele. Percebeu? Ele não disse: vá para casa e conte para todos o que eu fiz. Conte para todos como eu curei você. Ele não disse isso. Ele disse assim:
Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Percebeu? Ele se colocou como instrumento do Senhor para nos auxiliar. Olha a humildade. Anuncia o que o Senhor te fez e como o Senhor teve misericórdia de ti. Então, ele não diz, ele não mostra assim, eu fiz. Foi o Senhor que fez. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus se coloca ali, né? Tem muita gente dizendo, não, Jesus é Deus, Jesus se apresenta, é Deus, é o Pai. Não, ele mostra aqui que ele era um e o Senhor era outro. E que ele era submisso ao Senhor. Tanto que ele diz, fala para os outros das coisas que o Senhor te fez e como o Senhor, esse Senhor está subentendido, teve misericórdia de ti. Isso é uma coisa importante, porque às vezes nós buscamos, de alguma maneira, nas nossas atividades evangélicas, a gente às vezes ajuda as pessoas, não é? E aí a gente fica assim, eu fiz, eu ajudei, eu levei a cesta básica, eu dei o passe. Não, é o Senhor. É o Senhor quem age. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. O Senhor age através de nós. Jesus nos ensina isso. Então, nós não temos que nos alavancar como, oh, meu Deus, eu estou praticando a caridade. Não, é o Senhor. Porque nós, ainda nem temos ideia do que seja o ato da caridade. Nós nem entendemos o verdadeiro sentido da palavra caridade, na sua verdadeira significação. Nós ainda não sabemos. O que nós pensamos em ser caridade, nossa, quando os espíritos superiores olham, eles ficam até, né? Porque nós ainda não sabemos o que é caridade. Então é o Senhor que faz. Nós somos instrumentos do Senhor. Então, continuando aqui no livro Vinha de Luz, capítulo 111, Emmanuel diz assim, eminentemente expressiva a palavra de Jesus, ao endemoniado, que era o homem que estava possesso, que recuperara o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Percebeu uma coisa? Ele disse aqui, ó, ao endemoniado que recuperara o equilíbrio. Ele não falou que estava curado. Ele disse que, Emmanuel disse que recuperara o equilíbrio. Tá? Ao toque do divino amor de Jesus. E aí nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador, item 1 e 2, o jugo leve. Vem escrito assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviarei, olha aí. Ele não está falando que eu vos curarei, aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele diz que eu vos aliviarei, a pessoa vai dizer, mas Jesus não curou? Aliviou.
cada um cure a si mesmo. Cada um cure a si mesmo. E a cura começa com a reeducação dos nossos sentimentos e pensamentos. E isso quem faz é o próprio homem. É o próprio homem que faz isso. E no item 2 ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Vocês já tinham parado para ver essa frase? Todos os sofrimentos, aí ele bota 2 pontos, vai enumerar os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, ele está falando das doenças, né? Perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus. Depois ele diz que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, aquele que não acredita na vida futura, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga, quer dizer, lhe diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência, quer dizer, o seu alívio, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, quando a gente lê isso aqui, não está em nenhum lugar escrito assim: Jesus vai curar as suas dores, vai arrancar as mazelas do seu coração. Afinal, quem arrumou as dores? Não fomos nós? Quem é que se envolveu e acabou caindo no meio dessas mazelas? Não fomos nós? Então, quem é que tem que fazer o trabalho de eliminar tudo isso? Não somos nós? Somos nós. Jesus dá o amparo, dá sustentação, proporciona o alívio, o consolo para aqueles que têm fé no futuro, né? Aquele que tem fé no futuro e que tem fé em Deus, na justiça de Deus. Aquele que tem a confiança na justiça de Deus, que Jesus vem ensinar aos homens. Esse que não tem fé e confiança em Deus vai continuar sofrendo. Jesus adoraria ele ajudá-lo a eliminar essas dores, esses sofrimentos. Mas não depende de Jesus. O querer depende de nós. Tem até uma musiquinha que fala isso, não é? Depende de nós. Quem arrumou a confusão fomos nós. Não depende de nós mudarmos a nossa caminhada. E aqui nós poderíamos também, ainda tratando dessa questão, buscar esmiuçar um pouquinho isso, fazendo a seguinte pergunta: a quem em especial é dirigido o convite de Jesus? Vinde a mim. O convite é dirigido, sem exceção, a todos, né? O convite é dirigido a todos, sem exceção. Entretanto,
dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e aflitos. Como a maioria de nós está mesmo sobrecarregada e aflita, então o convite acaba atingindo a todos, que infelizmente ainda é um número pequeno de pessoas que não estão aflitas, né? É lógico que existem, aqueles estão muito bem, obrigado. Mas a grande maioria de nós ainda se encontra sobrecarregada e aflita. Então, o convite é extensivo a todos nós, né? Então, esses sobrecarregados e aflitos, né, nesses, o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz, né? Aquele que está aflito, o coração dele está ansioso por um caminho, uma luz que mostre o caminho a seguir. O ensino de Jesus, então, se torna mais bem compreendido e aceito, porque aquela criatura está tão aflita, tão necessitada de um consolo, de um alívio, que nesse momento de extrema dor, ela consegue abrir o coração dela. Ela consegue abrir a mente dela e aí ela consegue captar a orientação do Senhor. Uma outra pergunta que podemos fazer: por que Jesus promete o alívio e não a cura de nossos males? Né? Por que Jesus promete alívio e não cura? Porque sendo os nossos males consequência de maus procedimentos no passado ou até na vida presente, a cura compete exclusivamente a nós. Aí, quando a gente escuta alguém falar uma coisa dessa, né, dá um nervoso, né, diz, meu Deus do céu, quer dizer que a cura compete exclusivamente a nós. Porém, através do seu evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esse sofrimento. Então, Jesus, não nos promete a cura, tá? Ele não nos promete a cura completa. Ele mostra que essa cura depende de nós, é de nossa competência buscar a cura, tá? Mas o Evangelho de Jesus nos mostra os meios, o caminho necessário e o que fazer para nós superarmos os nossos sofrimentos. Então, para aquela pessoa, e a gente sabe que muitas pessoas são assim, elas buscam uma religião para... É aqui que eu vou conseguir a cura. Jesus vai me curar. Aí faz aquela N promessas, né? Só que Jesus, ele não nos promete cura. Ele diz alívio, ele nos diz que vai nos proporcionar o alívio. A cura é por nossa conta. Mas ele nos mostra os meios necessários para alcançar, para buscar essa cura e esse alívio, né? Então, continuando aqui no livro Vinha de Luz. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, porque o homem, né? Ele não estava entendendo as coisas. Ele estava atormentado de incompreensão. Rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Então, ele se sentiu ali, né, tratado, curado, ele se sentiu bem, ele estava, que maravilha. Eu quero continuar caminhando com ele. Porque se eu continuar caminhando com ele, seria o pensamento desse homem, eu vou continuar gozando dessas benesses. Eu estando aqui com ele, qualquer coisa que acontecer, o mestre, vai correr e vai tratar de mim. Então, foi essa a ideia. Ele queria seguir com Jesus, acreditando que se algum mal acontecesse a ele, Jesus iria, tratá-lo. E Jesus
Diz para ele que não. Jesus, porém, não lhe permite seguir com o grupo e recomenda-lhe que para procurar os seus familiares para anunciar os benefícios recebidos pelo Senhor. Quantos discípulos, né, copiam? Aqui Emmanuel está fazendo uma afirmação. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Muitos de nós, quando nos sentimos aliviados, no caso, se nós somos espíritas, abre, eu quero ficar na casa espírita, de manhã, de tarde e de noite. Eu vou para a casa espírita de manhã, assisto palestra, faço os trabalhos, saio de lá de. Aí tem até aquela piada, né? Se deixar, o cara leva até a cama para o centro. Lembra dessa piada? Se deixar, ele leva até a cama do centro. Porque o sujeito acredita que o negócio, que ele está se sentindo bem, porque ele está dentro da casa espírita. Eu estou dentro da casa espírita. Então, aqui, ninguém me pega. E aqui dentro da casa espírita é fácil ser bonzinho, não é? Dentro da casa espírita, todo mundo me chama de amigo, irmão, não é assim? Meu irmão, meu amigo, companheiro, todo mundo me trata assim. Eu, por minha vez, também trato todo mundo assim. Todo mundo me abraça, eu abraço todo mundo, né? Todo mundo quer trabalhar. E aí eu tô dentro da casa espírita. Vou dormir aqui, se possível. Então eu quero ficar dentro da casa espírita. Porque aqui não tem perigo, né? Então é igual o homem lá, o ex-possesso. Ele queria ficar caminhando com Jesus, com o grupo de Jesus, porque ele pensou assim, pô, se eu estiver aqui com Jesus e o pessoal, nenhum mal me toca, né? Nenhum mal me toca. E se eu estiver dentro da casa espírita também, ó, Jesus Gonçalves, Francisco de Assis, Aristides Silva, Bezerra de Menezes, vão me proteger, não vão deixar que nada, nenhum mal me aconteça. E aí também, como eu estou aqui, bonzinha, né? Eu nem me preocupo em promover mudança, porque eu estou aqui, estou protegido. Então, muita gente, né? Quantos discípulos copiou a atitude desse doente, que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos. Ele era acompanhado por uma legião de espíritos sofredores. E Emmanuel diz que ele ficou equilibrado, mas não quer dizer que esses espíritos foram afastados, foram embora. Ele estava equilibrado, mas as companhias dele permaneciam junto dele. E aqui Emmanuel continua dizendo assim: olhos abertos à verdade, lá no Vinha de Luz, olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o mestre trabalha sem cessar. Então, a pessoa é até tocada, tá? Coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo. E aí, eu quero ficar dentro da casa espírita, eu quero acompanhar Jesus, porque lá no mundo, o bicho pega. Quando eu saio da casa espírita e eu vou me relacionar no mundo, no meu trabalho, com a minha família, os obstáculos, as dificuldades vão aparecer. E eu não quero enfrentar isso. Então, eu quero o quê? Ficar colado com Jesus ou dentro da casa espírita. Eu não quero buscar ir ao mundo, correr riscos. Mas eu esqueço que Jesus trabalha o tempo todo. Ele mesmo falou, né?
Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então nós temos que trabalhar também. E o nosso trabalho não pode se restringir só à casa espírita, onde todo mundo me chama de irmão, de companheiro, de amigo, todo mundo ri para mim. Eu não posso ficar, me restringir a isso, né? E aí a gente vai fazer mais algumas perguntinhas. Como conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Através da reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia a reencarnação como recurso para continuar buscando. Então, não é ficar dentro da casa espírita. Eu tenho que buscar me modificar, me reeducar, e isso dá trabalho. Não é ficar ali me escondendo atrás de Jesus. Eu tenho que ir à luta, eu tenho que trabalhar. Trabalhar pela minha edificação, pela minha melhora pessoal. Não é? Compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Por isso que ele fala aqui, Emmanuel fala, que o mestre trabalha sem cessar. Então não é me escondendo que eu vou buscar a felicidade. É trabalhando pela minha melhora e trabalhando ajudando ao meu próximo. E na maioria das vezes, isso vai acontecer fora da casa espírita, no mundo. No mundo. Aonde as coisas estão aí. Aonde os obstáculos vão me alcançar. E é fazendo esse esforço que eu vou me modificando. O que devemos entender com a expressão que ele diz assim, repouso de vossas almas, está lá no Evangelho, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O que ele quer dizer com esse repouso de vossas almas? Devemos entender esse repouso como alívio e consolo, decorrentes do nosso comportamento voltado para a reforma íntima e ajuda ao próximo, e não como sinônimo de ociosidade, improdutividade, inatividade. Então, esse repouso de nossas almas não é ficar deitado em berço esplêndido, tá? Mas esse repouso para nossas almas é o alívio e o consolo que vai ser decorrente do nosso comportamento voltado para a nossa reforma íntima. E ajuda o próximo, porque a gente trabalha por nós e para o outro, por nós e para o outro. Eu busco a minha reforma íntima e, paralelo a isso, eu trabalho para ajudar o meu próximo. É assim que eu cresço. É assim que a gente caminha. Então, voltando aqui ao Vinha de Luz. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes. Ele é muito interessante, né? Ele fala aqui, não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Eu me lembro de um palestrante que, quando ia ao CEOI fazer palestra, ele dizia assim, se eu sou convidado pelo meu chefe para ir a uma reunião, eu posso até faltar e não ir. Mas se eu sou
convocado para participar de uma reunião, eu não posso deixar de ir. Porque ser convidado é uma coisa, ser convocado é bem diferente. E aqui ele fala: o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes. Ah, eu vou conseguir agora a santificação, Deus vai me deixar descansar, porque eu alcancei a felicidade terrena. Não é isso. Não tem esse feriado celeste. Então, o problema do aprendiz do Cristo é atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Então, nós somos aprendizes do Cristo, não somos? Pelo menos nós estamos procurando aprender. Então, o nosso problema é o seguinte: temos que atender aos serviços ativos, quer dizer, botar a mão à obra, a que fomos convocados em qualquer lugar, não importa onde esteja, em qualquer situação, em qualquer idade, em qualquer tempo. Então não tem essa coisa assim, me aposentei dos serviços do Cristo. Estou com 70 anos, me aposentei. Não tem aposentadoria para o aprendiz do Cristo. Não tem aposentadoria. Não tem licença-prêmio para o aprendiz do Cristo. Ele tem que estar sempre pronto ao serviço ativo a que ele foi convocado, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer situação que surja, em qualquer idade que ele esteja no momento, em qualquer tempo. É aquela coisa: Menezes, o que queres que eu faça, Senhor? A resposta tem que ser essa. Ana, o que queres que eu faça, Senhor? Vera, o que queres que eu faça, Senhor? É assim. A resposta tem que ser assim. Porque se somos aprendizes do Cristo, nós estamos sendo convocados. Não é convidados. Convidados é para poucos, não é para nós. Não é para nós. Para nós é convocação, tá? E aqui no Livro dos Espíritos, questão 676, no capítulo 3 da Lei do Trabalho, necessidade do trabalho, questão 676, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? Olha aqui o que ele fala, olha o verbo, impor. Impor é o quê? É convocação. Porque o trabalho se impõe ao homem. E os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, não está na carne, tem que trabalhar. É expiação. Se estamos na carne, com raríssimas exceções, raríssimas, é expiação. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Infância aqui como sinônimo de ignorância, né? De não conhecimento na infância. Quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, já sabe, para comer, vestir e morar, tem que trabalhar. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho
Então, quando aqueles primeiros companheiros exilados de Capela chegaram ao planeta Terra, eles eram degradados. Saíram do mundo onde o trabalho não era como o nosso. E eles vieram em expiação. Aí foi apresentado a eles que era preciso agora trabalhar para poder sobreviver aqui, realizando um trabalho totalmente diferente do que eles faziam lá onde eles viviam. Por isso ficou essa ideia na nossa mente, né? Que o trabalho era uma coisa indigna, porque eles vieram e aqui no planeta Terra eles precisavam usar do esforço do corpo para poder comer, para poder vestir, né? E está lá no Evangelho: comerás o pão com o suor do teu rosto, até que tornes a terra, porque és pó, e em pó te tornarás. Então, nós precisamos trabalhar. E é através do trabalho que nós crescemos. Então, ele diz aqui: se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, continua Emmanuel, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Esse parágrafo aqui é maravilhoso. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura, o próprio equilíbrio, né? A própria reforma íntima. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Então, olha só, quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Né? Então não fica preocupado, primeiro eu tenho que cuidar do meu bem-estar, não. Quanto ao nosso bem-estar, nós seremos chamados a ter esse bem-estar no momento oportuno. Por enquanto, vai trabalhar para o Senhor. E aqui, para a gente encerrar, eu trouxe... Você está sem som, Rose. Diz assim, deixa eu voltar aqui, então. Então, aqui, Fonte Viva, Francisco Cano Xavier, Perspectiva Emmanuel, capítulo 55, Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. São palavras de Paulo, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E Emmanuel diz assim: nós, os aprendizes da Boa Nova, que no outro texto, Vinha de Luz, ele disse, os aprendizes do Cristo, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade
a necessidade do retraimento da nossa individualidade. Então, olha só como ele diz aqui, ó. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade. Ele está falando sobre o que aqui? Sobre renunciar, retrair a nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Então, eu preciso diminuir para que os ensinamentos do Cristo cresçam. Não é assim que nós aprendemos? Então, nós temos que retrair a nossa individualidade a fim de projetar, deixar crescer para a multidão, para o nosso próximo, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre, porque eles são mais importantes. Quem tem que se destacar são os ensinamentos do Mestre, e não eu. Não mensageiro, mas é a mensagem que tem que ser destacada. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Não é? Olha que coisa aí. As únicas paixões que são aceitas para o aprendiz da Boa Nova, para os aprendizes do Cristo, são as paixões de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome. Se alguém tinha alguma dúvida, a dúvida acaba aqui. Essa tem que ser a nossa preocupação fundamental. Estamos trabalhando para o Cristo, em nome do Cristo. Acabou. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reporta ao reino de Deus. Toda vez que eu permitir que a minha vontade, que a minha vaidade, que o meu orgulho floresça, se sobreponha ao trabalho do Cristo, eu estou interferindo na obra da vida eterna, na obra do Senhor. Por isso que eu tenho que diminuir para que o trabalho cresça, porque eu sou uma simples trabalhadora de Jesus. Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. É essa, servidor do Cristo, servidor da comunidade por amor a Jesus. Paulo deixa isso bem claro. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Então, essa mensagem de Paulo nos colocando aqui, eu sou um trabalhador do Cristo. O que é mais importante é a mensagem, não é o mensageiro.
nós estamos aqui para trabalhar para o Cristo, sem permitir que as minhas vontades, que a minha vaidade, que os meus particularismos entrem, interfiram nessa tarefa. Porque se eu permitir isso, eu estarei atrapalhando a obra do Senhor. Eu achei essa mensagem do livro Fonte Viva, ela continua perfeita. Tanto que o título dela é Elucidações. Francisco de Assis chama de admoestações. Essa palavra, ele chama de admoestações, quer dizer, chamada de atenção. Chamada de atenção. O trabalho é do Cristo, não é nosso. Tanto é que quando uma vez Francisco, muito chateado, porque ele não estava gostando do rumo que estava levando, tomando a obra que ele havia iniciado, já no final da vida dele, porque ele não estava gostando muito da forma como os outros companheiros dele estavam realizando a tarefa, ele foi conversar com Clara. E aí ele se colocou, que estava chateado. E Clara falou para ele, mas como você é vaidoso, hein? Ele, eu vaidoso? Meu Deus! A minha vida toda foi uma entrega ao Senhor. Ela diz, você esquece de uma coisa, a obra não é sua. Essa obra toda aí que você construiu, desenvolveu, não é sua. Ela é do Cristo. Então você não tem que ficar chateado com nada. Você tem que trabalhar. Faz o trabalho. E não fique chateado. Porque às vezes a gente diz assim, né? Poxa, eu comecei um trabalho. Olha só o que o pessoal está fazendo. O pessoal não está valorizando. O trabalho é do Cristo. Nós somos operários do Cristo. E precisamos entender isso como Paulo entendeu. E sempre fez questão de se mostrar. É assim que nós devemos nos comportar. Como aprendizes do Cristo, aprendizes da Boa Nova. Estamos aqui, fomos convocados pelo Senhor para trabalhar para Ele, buscando a nossa renovação íntima e servir ao próximo. E é isso que nós temos que fazer. Sem vaidade, sem orgulho. E servir ao Cristo quando? A qualquer momento. Em que idade? Na idade que você está. Ah, mas eu já estou tão velhinho. Ué, mas ainda não está andando? Não diz Joana? Joana tem uma passagem que ela fala sobre isso, né? Que o Divaldo, né, chega para ela e diz assim, ele diz, um dia lá na Casa do Caminho, ele já estava uma semana desenvolvendo um monte de atividade, Aí um dia ele sentou, parou e disse assim, meu Deus do céu, como eu estou cansado. Aí Joana apareceu na frente dele, ele virou-se para Joana e disse assim, Joana, eu não estou aguentando mais. Eu estou quase morto de tanto trabalhar. Ela olhou para ele e disse assim, ô Divaldo, e eu estou 100% morta e continuo trabalhando. Não é? Ela falou para ele, eu estou 100% morta e continuo trabalhando. Então, vamos trabalhar até quando? Infinitamente. Encarnado ou desencarnado. Como diz Joana, ele estava meio morto, e ela diz, eu estou 100% morta e continuo trabalhando. E que a gente continue trabalhando para o Senhor. Né? Oferecendo nossos braços, nossas mãos, nossos olhos, nosso corpo para a seara do Senhor. Porque nunca terá trabalhadores suficientes. Porque a seara é imensa e o número de trabalhadores ainda é muito pequeno. Né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso ano de 2020, porque em breve 2021 vem aí com 365 dias para nós nos dedicarmos à seara do Senhor. Né? Termina um ciclo, que é apenas um ano, né? Uma data, mas a tarefa não encerra. E, pelo que a gente já pôde perceber aqui no nosso
caderninho de atividades, tem muito mais coisa a ser feita, porque as ideias, as intuições estão chegando. E se elas estão chegando, é porque os trabalhadores estão prontos para abraçar a tarefa. Mas essa tarefa não vai ser abraçada só por nós. Eu pretendo dividi-la com todos, porque eu sou ótima na matemática e no cálculo, principalmente na divisão. Eu sou ótima para dividir, não é? E já estou dividindo. Então, que possamos todos nós, ao sermos convocados, que aqui nós não somos convidados, ao sermos convocados à tarefa, aceitar a convocação do Senhor e colocar mãos à obra, para que a gente possa crescer em alegria, em felicidade, em aprendizado, em virtude. Então, eu desejo aqui para todos vocês um grande beijo no coração, agradecendo a Deus, nosso Pai, todas as bênçãos que eles têm nos dado e derramado sobre nós ao longo de todo esse ano, que com certeza muitas mais o Senhor tem reservado para todos nós. Então, nós vamos encerrar nossa reunião desse ano, a última desse ano, mas terça-feira que vem estaremos de volta aqui, né, para mais uma palestra, convocando a nossa irmã Verinha Eckert para fazer a nossa prece de encerramento. Agora só vou usar o verbo convocar. Abre o seu microfone. Tá fechado, Verinha. Não tá conseguindo, não? Dá um toquezinho na tela. Foi. Sabe o que é, gente? Eu estou acostumada com celular. Eu estou tentando abrir com o dedo. Ai, meu Deus. Gente, já tem um tempão que eu estou tentando no toque, mas eu estou no computador. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, desse estudo, dessas reflexões, agradecendo a companhia de cada um, agradecendo o ano que nos trouxe tantos aprendizados, agradecendo pela oportunidade de termos chegado até aqui, no dia de hoje, refletindo sobre esses aprendizados. Pedir a Deus que nos fortaleça, que nos impulsione aos estudos no próximo ano, que na verdade é na próxima semana, que possamos nos unir cada vez mais ao Evangelho, buscando o nosso aprimoramento, buscando o nosso progresso, buscando sempre estar uns com os outros e com Cristo. Agradecendo a Francisco de Assis e a Jesus Gonçalves por ter nos oportunizado este reencontro. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos... Eu aqui do dedinho, não ficou forma. A hora que a Rose ficou sem som, eu fiquei, não sei se vocês perceberam, fiquei. Eu vi. O que está acontecendo? O que houve? Ai, bicha, vício. Olha, eu espero que esse seja o último mico do ano.